Então agora nós vamos ver como a gente vai fazer para preparar os nossos dentes para receber essa restauração direta. Então vamos fazer primeiro o preparo do tipo inlay, que é aquele que não envolve cúspides dos dentes, que é um preparo bem simples e rápido de fazer. E depois, na sequência, a gente vê os preparos do tipo onlay, que é um pouquinho mais complicado. Então, toda vez que a gente for fazer um preparo do tipo inlay, nós vamos deixar as paredes sempre lisas e polidas. Então, nós vamos usar a broca F para fazer o corte, que é aquela azulzinha. Depois vamos usar uma FF, que é vermelhinha, para fazer o acabamento. E, se é possível, até uma FFF, que é amarelinha, para deixar aquela parede bem lisa. Por que parede lisa? Porque aqui nós vamos trabalhar com restaurações adesivas. Então nós não precisamos ter imbricamento micromecânico. A parte adesiva é quem vai segurar a restauração. De preferência, a margem sempre supragengival, para que nós possamos trabalhar com isolamento absoluto, permitir o isolamento absoluto. Sem invadir um pouco, ficou uma restauração subgengival dentro do sulco gengival, a minha linha de terno. Se você conseguir fazer um bom isolamento através de fio retrator para fazer a cimentação com o cimento resinoso, tudo bem. Se não conseguir controlar a umidade do local, vocês sabem que aí vocês estão jogando contra vocês, porque uma restauração adesiva em campo úmido, o fracasso é só uma questão de tempo. Ângulos internos do nosso preparo, todos arredondados. Então as pontas que nós vamos usar vão ser todas extremidade lisa, com a borda arredondada. Então a própria ponta vai nos dar esses ângulos internos arredondados. Lembra que eu sempre falo que em prótese nada é pontudo, tudo é arredondado. Para que isso? Para impedir de gerar tensões e ocorrer fratura das paredes ou da peça que vai fazer a nossa restauração direta. O ângulo cavo superficial termina em 90 graus, ou seja, não há presença de bisel. Tá? Não tem por que fazer bisel, até porque se fizer bisel na restauração direta, normalmente aquela pontinha do bisel quebra, então a gente faz uma parte reta. As paredes pulpar geralmente côncavo, tá? Então a própria broquinha que a gente vai fazer o preparo do inlay, do onlay, ele já nos dá essa fundo de parede pulpar relativamente côncava, tá? Então ele forma uma concavidade para assentar melhor a peça. As paredes axiais expulsivas, como todo preparo para restauração direta para a coroa tem que ser o preparo expulsivo, então o ideal 3 graus em cada lado, 3 na mesial, 3 na distal, fazendo um ângulo de convergência de 6, no máximo de 10 graus. Então a gente vai fazer um preparo relativamente paralelo, com as paredes paralelas, levemente expulsivas, de 2 a 5 graus, e a parede axial, um ângulo de convergência para o cruzal, de 6 graus a 10 graus, 3 a 5 graus de cada lado. As paredes circundantes também a gente vai até inclinar um pouco mais na mesial, no vestibular, na lingual, até 10 a 15 graus. Então, o importante é vocês terem em mente essa forma de cavidade, forma de preparo, diferente da restauração direta. Quando a gente vai fazer uma restauração direta, a gente faz o preparo de maneira que ele fique retentivo, ou seja, você coloca a resina ou a amálgama no estado plástico, você consegue depositar, se for o amálgama condensar, quando ele toma presa, tem essa retenção mecânica. No preparo para a restauração direta, você tem que fazer ao contrário, tem que ser expulsivo, senão a peça não entra. Se você fizer muitas paralelas, vai dar uma retenção friccional muito grande, a peça não encaixa, ou se encaixa sob pressão, vai gerar tensão que pode levar à fratura da parede. Então temos que ter um ângulo de expulsividade para que a peça se encaixe ali. Das ameias interproximais entre os dentes, no mínimo meio milímetro, para que a meia gengival cresça ali e se acomode. Então muitas vezes a linha de término do nosso inlay seria mais ou menos no terço médio do dente. Só que o terço médio ele tem ponto de contato com o dente vizinho. Então nós temos que baixar um pouquinho mais essa linha de término e dar um espaço de ameia proximal de meio milímetro para ocorrer melhor acomodação da peça e crescimento da ameia gengival. Os istmos, quando for um inlay de 2 faces, um MO, MOD ou 3 fases, MOD. Istmo é aquela região que liga a cavidade proximal com a cavidade cruzal. Esse istmo tem que ter no mínimo 1,5 milímetro. Para quê? Para dar integridade estrutural para a peça, para que a peça não quebre.
Então, às vezes, a gente quer economizar e deixar esse istmo, essa ligação da cavidade oclusal com a proximal bem fininha. A peça não vai ter estrutura suficiente, ela acaba rompendo. Então, a gente alarga esse istmo, ser uma distância intercuspídea de pelo menos 1,5 mm. Então, a gente vai ver que tudo no INEOLEI a gente vai trabalhar com mais ou menos 2 mm. Tanto a questão de profundidade, quanto largura, quanto o comprimento da peça. Profundidade subcentral, 1,5 a 2 milímetros, depende do material que vai ser usado. Se você vai fazer um lei, por exemplo, com uma cerâmica vítrea, você usa uma profundidade. Se vai fazer com uma cerâmica policristalina, ela é mais resistente, você pode fazer ela um pouco mais rasa, mas nunca menos de 1,5 mm. Então vai fazer o preparo do sulco central ali na região oclusal, pelo menos 1,5 mm de profundidade. A parede cervical, pelo menos 1 mm para dar espessura da peça lá na linha de término. Então, lembra lá do preparo para a coroa total, quando era metalocerâmica 1,4 mm, quando a cerâmica pura 2 mm. O inlay vai seguir a mesma regra. Lá na linha de término, naquela parede cervical, pelo menos 1 mm de espessura. Também depende do material que vai ser confeccionado. Cárter oclusal, 2 mm de largura, 2 mm de altura, explosividade de 6 graus, né, 3 de cada lado, ângulos internos arredondados, ângulo cavo superficial de 90 graus. O que é isso? É um resumo de tudo que a gente falou até agora. Então, esse desenho que tem no livro do Pegoraro é muito feliz. Por quê? Porque ele arredonda tudo para 2 milímetros. Então, não precisa ficar lembrando que a profundidade tem que ser 1,5 mm, a parede cervical 1 milímetro. Não, arredonda tudo para 2. Pega seu espessímetro, confere na ponta que está usando. Então, profundidade da caixa oclusal, 2 milímetros. Profundidade da caixa proximal, mais 2 milímetros. Então, tudo é uma profundidade total ali de 4 milímetros nas proximais. Tá? Parede cervical, direção parede áxio pulpar, 2 milímetros. Você trabalhando com essas medidas, dificilmente vai ter um problema de questão estrutural da peça, de fraturar a peça. Expulsivo, então, sempre no mínimo 6 graus, 3 graus para cada lado, o ângulo de... nas paredes são divergentes para o oclusal. Paredes pulpares são convergentes. Então, tudo parede expulsiva. Então, tá aí a caixa proximal, então fica com uma altura de 4 milímetros. Por quê? Porque são 2 milímetros de caixa oclusal, mais 2 a caixa proximal. Profundidade total, 4 milímetros. Largura também em torno de 4 milímetros. Lembre-se, o nosso istmo tem que ter no meio 1,5 mm a 2. Então você aumenta mais 1 milímetro para vestibular, 1 milímetro para lingual, você acaba fechando esses 4 milímetros de largura na caixa proximal. Distância axiopulpar 2 milímetros, expulsividade 6 graus. Todos os ângulos internos arredondados e o ângulo cavo superficial sem bisel, de preferência 90 graus, onde termina a cavidade e onde está a superfície oclusal. Então essas fotos são muito felizes porque elas mostram todos esses preparos do tipo inlay, com as suas inclinações, com as paredes arredondadas e com as distâncias mínimas respeitadas. Então, a gente não dá para ser muito conservador. Se a cavidade não permite isso aí, ou não necessita desse desgaste, aí você faz uma instalação direta. Aí você não precisa fazer um inlay nem um olay, você faz uma instalação de resina. Quais pontas nós vamos usar para fazer esse preparo? A broquinha 1014, lembra a nossa famosa 1014 lá, que nos dá o limite do preparo da coroa total, tem 1,4 mm de largura, de diâmetro. Então a gente usa ali na caixa oclusal, já fiz 1,4, já estou praticamente com o mínimo da largura que eu preciso ter no istmo. Então, abre essa cavidade, depois essas broquinhas da foto aqui, a menorzinha é 21,31, a gente usa em pré-molar, e a maior é 31,31 em molares. Sempre o espessímetro na mão, vocês vão ver que elas têm mais ou menos 2 milímetros de diâmetro. A maior tem em torno de 4 de altura, ou seja, ela dá exatamente o tamanho da caixa proximal, e a metade dela dá a caixa oclusal. Para finalizar as caixas proximais, a 21,35, que é aquela broca tronco cônica, também com a borda arredondada, e a 22,00 é aquela tronco cônica bem fininha, que nos ajuda a fazer o acabamento, a remover
resto de esmalte que está sem apoio, tem prismas de esmalte quebrado, você usa 2200, você remove todo esse resíduo de esmalte. Essa foto aí, minha autoria, olha que bonitinho ali os números que eu fiz. Então é esse kitzinho de broca que a gente usa para fazer preparos do tipo Lay-on-Lay. Então a esférica 1014, a 21, 31 e a 31, 31 que nos dão o formato da cavidade, já nos dão a expulsividade das caixas vestibular, lingual e na proximal. Vocês vejam que ela é troncônica, essa convergência ali é ótima, então você só coloca a broca na cavidade, usa, não precisa fazer a angulação com a mão. A 2200 a gente usou muito ela nos preparos para coroas totais, para fazer o rompimento da parede proximal. A 2135, que também é uma cônica com a borda arredondada. A 4138 também é uma troncônica um pouco mais volumosa que a 2135. E a 3100, que é uma ponta cilíndrica de extremidade lisa e bordo arredondado. Excelente para fazer o preparo, a linha de término na parede cervical, quando a gente vai usar um material cerâmico ou resinoso que exige essa parede reta com o ângulo bordo cavo superficial de 90 graus.